Motoboy é ridicularizado por cliente arrogante em porta de empresa. Mas quando o dono milionário apareceu, a atitude dele deixou todos em lágrimas. A garoa fina escorria pelos vidros da janela e o som do rádio baixo preenchia a pequena cozinha de azulejos gastos. Diego amarrou os cadarços das botas com precisão, como fazia todas as manhãs antes de sair para a rua. Eram 6h30, e o céu cinzento anunciava mais um dia chuvoso em São Paulo. No sofá, coberta até o pescoço com um cobertor de lã, Dona Lourdes, sua avó, o observava em silêncio, os olhos cansados de quem viveu demais e, ainda assim, se preocupava com tudo. A rotina de Diego era repetida quase no automático. Café preto forte, capacete embaixo do braço, mochila impermeável nas costas. Aos 27 anos, ele era conhecido nas ruas pela pontualidade e pela maneira respeitosa com que tratava todos, da moça do caixa na padaria até os porteiros dos prédios mais luxuosos da cidade. Seu nome já era comum nas planilhas de entregas das maiores empresas da região do Itaim Bibi. E ainda que ele soubesse que isso não significava muito no papel, para ele era uma espécie de honra. A vida nunca tinha sido fácil. Depois que os pais morreram num acidente de carro, Diego foi criado por Dona Lourdes, que vendia marmitas para sustentar os dois. Quando ela adoeceu, ele largou o trabalho em uma loja de informática e passou a trabalhar com a moto que um vizinho lhe emprestou em troca de pequenos reparos. Aos poucos, conquistou sua própria moto, aprendeu os atalhos da cidade, entendeu os horários de pico e ganhou a confiança de clientes exigentes. Naquela manhã, no entanto, ele sentia algo diferente. Talvez fosse só o frio batendo nos ossos ou a tosse de sua avó que se agravava nos dias úmidos. Mesmo assim, se manteve firme. Um dos pedidos mais importantes do dia era a entrega de um envelope confidencial para uma empresa grande do setor financeiro. Era comum que empresas enviassem documentos com motoboys, mesmo em tempos digitais, e Diego sabia o valor da confiança quando se tratava de algo assim. Antes de sair, ele se aproximou da avó e beijou-lhe a testa. Ela sorriu com um esforço visível. "Leva o guarda-chuva, menino. Vai chover mais tarde", disse ela com a voz fraca, mas firme. "Vai molhar tudo dentro da mochila se eu andar com ele. Melhor assim mesmo. Qualquer coisa me ligo." Ela assentiu devagar, com um olhar que dizia tudo o que as palavras não precisavam. A moto pegou na primeira tentativa, ronronando baixo na garagem do prédio antigo. Diego ajeitou o capacete, checou 2 vezes o endereço no celular preso ao suporte e acelerou. O trânsito já começava a se formar, mas ele conhecia caminhos que nenhum GPS era capaz de calcular. A cidade parecia uma selva de concreto, e ele era um navegador experiente entre suas vielas e avenidas entupidas. O envelope estava guardado num compartimento especial dentro da mochila, à prova d'água, como recomendavam os protocolos de segurança. A empresa ficava na rua Joaquim Floriano, no coração do Itaim, num edifício de fachada espelhada que refletia a cidade de maneira quase arrogante. Era o tipo de lugar em que Diego já se acostumara a entregar coisas, mas também onde mais se sentia invisível. Chegou poucos minutos antes do horário combinado, como sempre fazia. Estacionou discretamente ao lado do prédio, conferiu novamente o nome da empresa e subiu a pequena escadaria que levava à recepção. O segurança da porta o olhou sem muita atenção. A recepcionista, sorridente, o atendeu com educação. "Bom dia. Entrega para o Sr. Renato, da diretoria." Ela pediu que aguardasse um instante. Diego olhou em volta, reparando na sofisticação do ambiente. Tapetes grossos, móveis minimalistas, café expresso à disposição. Um lugar pensado para impressionar. Ele se manteve em pé, firme, como mandava o costume de quem sabe seu lugar, ou pensa que sabe. Enquanto esperava, ouviu passos decididos atrás de si. Um homem alto, bem vestido, com uma pasta de couro nas mãos e expressão de tédio no rosto, entrou pela porta principal e dirigiu-se direto à recepcionista. A voz dele cortou o ar com impaciência. "Que história é essa de motoboy me esperando aqui? Não tenho tempo para isso." Diego não sabia ainda, mas aquele era Renato, e aquele momento, aparentemente banal, marcaria o início de uma virada que mudaria sua vida para sempre.
A porta giratória fez um leve ruído ao se mover para dar passagem a Renato, o executivo que agora caminhava com passos duros em direção à recepção. Vestia um terno cinza escuro impecável, sapatos de couro que brilhavam como espelhos, e trazia nos olhos a pressa arrogante de quem se acostumou a ser atendido antes mesmo de pedir. Seu rosto anguloso parecia sempre moldado por um leve desdém, como se qualquer presença fora de seu mundo, meticulosamente limpo, lhe causasse desconforto. Diego observou tudo em silêncio. Não havia mais de 2 metros entre ele e Renato, mas a sensação era de quilômetros. Quando a recepcionista apontou discretamente para ele como o responsável pela entrega do envelope, Renato arqueou uma sobrancelha com visível desagrado e virou-se lentamente. Seus olhos analisaram Diego da cabeça aos pés, como quem avalia uma peça defeituosa na vitrine de uma loja sofisticada. A chuva havia molhado parte da barra da calça jeans de Diego, e seu casaco, embora limpo, ainda carregava pequenas manchas do asfalto da cidade. Nada que o envergonhasse até então. Era apenas a realidade de quem trabalhava nas ruas. "É você o motoboy da entrega?" perguntou Renato com a voz seca, sem sequer tentar esconder o tom de reprovação. Diego assentiu com um leve movimento da cabeça e estendeu o envelope com as 2 mãos, como fazia com todos os clientes. Era um gesto de respeito que aprendera com os mais velhos. Mas Renato não se moveu. Cruzou os braços e soltou um riso curto, debochado. "Você sabe com quem está falando." O saguão ficou em silêncio por alguns instantes. A recepcionista, que antes parecia confortável, agora olhava para os papéis sobre a mesa como quem tenta desaparecer. Um dos seguranças do prédio deu um passo discreto para o lado, atento à movimentação, mas sem interferir. Diego ainda segurava o envelope, agora com as mãos ligeiramente trêmulas. Não de medo, mas de indignação silenciosa. "Eu não tenho tempo para esse tipo de palhaçada", continuou Renato, aproximando-se um pouco mais. "Não é possível que ninguém nessa empresa saiba contratar um serviço decente. Você é o quê? Mais um desses moleques que andam por aí achando que podem bater na porta de qualquer prédio de luxo?" Diego não respondeu. Estava acostumado com olhares que o ignoravam, com pessoas que lhe tratavam como uma extensão da moto ou como um código de rastreio ambulante. Mas havia algo em Renato que ultrapassava o limite da indiferença. Era desprezo. Um desprezo antigo, enraizado, que se alimentava do poder e da sensação de superioridade. "Olha aqui, rapaz. Vai dar meia volta e entregar isso para alguém decente. Eu não vou pegar nada das suas mãos sujas. Entendeu?" As palavras foram disparadas como balas. Diego sentiu o peso delas mais do que qualquer pancada que já tivesse levado. Ainda assim, manteve-se imóvel, como se tentar revidar fosse uma derrota ainda maior. Na sua mente, passavam cenas de sua avó acordando cedo todos os dias para preparar suas marmitas, de suas noites enfrentando a chuva e o trânsito para não atrasar uma entrega sequer. Ele não era apenas um motoboy. Era o sustento da sua casa. Era o neto de uma mulher que enfrentara a vida com unhas e dentes para que ele tivesse dignidade. E agora ali era tratado como se fosse lixo. Renato virou-se para a recepcionista e disse em voz alta: "Na próxima vez que esse tipo de gente aparecer por aqui, quero que seja barrado na porta. Não temos espaço para esse tipo de presença. Isso aqui é uma empresa de alto padrão, não um ponto de coleta de motoboy." Alguns funcionários que transitavam pelo hall pararam discretamente para observar. Havia quem fingisse estar lendo no celular, quem mexesse nos papéis da pasta, como desculpa para permanecer ali. Nenhum deles teve coragem de intervir. O ambiente estava tomado por uma tensão densa, quase palpável. Diego respirou fundo. A vontade de deixar o envelope no chão e simplesmente ir embora era forte. Mas algo dentro dele insistia para que não cedesse à raiva. Não por ele, mas por tudo o que representava. Não era só sobre aquela entrega. Era sobre cada vez que foi ignorado, cada vez que sentiu que sua profissão era tratada como invisível. Era sobre o respeito que ele acreditava que merecia, mesmo quando ninguém mais acreditava. "Senhor", disse a recepcionista com a voz baixa, tentando acalmar a situação. "O envelope é da diretoria. Foi solicitado com urgência. Talvez o senhor possa apenas receber e... Já disse que não quero nada das mãos dele."
interrompeu Renato elevando a voz. Se quiser que ele entregue no almoxarifado, que vá pelos fundos. Lugar de motoboy é por ali mesmo. A humilhação desta vez foi pública. O rosto de Diego queimava não de vergonha, mas de indignação. O envelope ainda estava com ele, fechado, intacto, mas agora carregava também o peso de todas aquelas palavras. O silêncio na recepção se tornou incômodo. Havia algo no ar que denunciava que aquela cena não passaria despercebida. Talvez ninguém falasse nada na hora, mas já estava sendo registrada nos olhares de cada um que testemunhava. E ali no canto do saguão, de onde ninguém imaginava, alguém observava com atenção silenciosa. Não era mais apenas uma entrega. A chuva continuava fina do lado de fora, como se lavasse a cidade em silêncio. Diego ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que naquele dia, naquele prédio, ele não sairia pelas portas dos fundos, muito menos como um qualquer. A história estava prestes a dar uma guinada que ninguém poderia prever. E tudo começaria no instante seguinte. Renato permaneceu parado diante de Diego como um juiz impiedoso, saboreando a própria autoridade com um cinismo que beirava a crueldade. A recepção da empresa, antes marcada por um silêncio respeitoso de ambiente corporativo, agora era um palco desconfortável de olhares furtivos e constrangimento evidente. O segurança, imóvel próximo à entrada, observava de longe sem se atrever a interceder. A recepcionista tentava disfarçar o nervosismo com toques seguidos no teclado, embora seus olhos traíssem a inquietação a cada frase venenosa dita pelo executivo. Você ainda está aqui? Disse Renato, dessa vez dando um passo à frente, a voz mais alta, o tom de voz escancaradamente ofensivo. Eu falei para sair. O que está esperando? Vai querer que eu bata palmas agora para você ir embora? Diego respirou fundo. Cada palavra do homem ecoava dentro de si como uma martelada. Não era só a humilhação que doía, era a certeza de que aquilo estava sendo testemunhado e tolerado. A vergonha queimava no rosto, mas não era por ele ter feito algo errado. Era por estar sendo tratado como se seu trabalho não valesse nada, como se ele não fosse nada. O envelope, ainda em suas mãos, parecia cada vez mais pesado. Seus dedos apertavam o lacre, mas ele não tinha forças para entregá-lo nem para largá-lo. Está surdo, por acaso? Insistiu Renato, agora aproximando-se de maneira invasiva. Eu disse que motoboy tem que saber seu lugar. Isso aqui é um espaço profissional, não um terminal de ônibus. As palavras caíam como pedras. Não eram apenas dirigidas a Diego, mas a todos os que, como ele, enfrentavam a cidade sobre duas rodas, enfrentando chuva, trânsito e descaso diariamente. Renato falava alto, não por necessidade, mas por prazer. Queria que todos ouvissem. Queria que a dor de Diego fosse coletiva, e, de certa forma, era. A recepcionista finalmente ergueu os olhos. Os cantos dos seus lábios tremiam. Ela sabia que aquilo havia passado dos limites. Ainda assim, falou baixo, tentando suavizar o impacto da cena. Senhor Renato, com licença, talvez possamos... Não se meta, disparou ele com um gesto brusco da mão. Isso aqui é entre mim e esse entregador. Você trabalha aqui para obedecer, não para dar opinião. O tapa invisível da resposta deixou a recepcionista muda, os olhos marejando sem que pudesse se permitir chorar. A humilhação já não era mais exclusiva de Diego. Era coletiva, espalhando-se como uma onda silenciosa entre todos que, em algum nível, entendiam o que era estar à margem, mesmo dentro de um prédio de luxo. Era o retrato da arrogância que se alimenta do poder sem consequência. Diego deu um passo para trás. Queria sair. Queria sumir dali. Mas algo o mantinha firme. Um instinto quase teimoso de não se curvar diante do desrespeito. Ele sabia que não teria outra chance de se defender. Sabia que, se baixasse a cabeça, estaria dizendo que merecia aquele tratamento. E isso ele não aceitaria. Não naquele momento. Senhor, começou ele, a voz rouca, contida, só estou aqui para entregar um documento, nada mais. Não quero causar confusão, só estou fazendo meu trabalho. Renato soltou uma gargalhada seca. Seu trabalho? Você acha mesmo que isso é trabalho?
Montar numa moto e sair por aí molhando documento, você devia agradecer por estar aqui dentro. Quantos dos seus amigos conseguem isso? A crueldade estava nos detalhes. No dos seus amigos, como se Diego fosse parte de uma subespécie. Como se sua vida, suas escolhas, seu esforço não tivessem valor algum. Um murmúrio se espalhou entre os que assistiam de longe, mas ninguém ousava falar. Alguns desviavam. Os olhos outros fingiam que não viam. Mas todos sentiam o mesmo incômodo. E então, num gesto quase ensaiado, Renato estendeu a mão com nojo sem tocar o envelope. Larga isso aí em cima da bancada e some da minha frente. Vai entregar comida, vai fazer corrida para aplicativo, mas não apareça mais aqui. Diego. Colocou o envelope sobre a bancada com cuidado. Não havia mais nada que pudesse fazer ali, mas antes de virar as costas, olhou diretamente para Renato. Não disse nada. Seus olhos, porém, diziam tudo. Diziam da dignidade de quem não se ajoelha. Diziam do orgulho ferido, mas não destruído. Diziam que ele lembraria daquela cena, não por vingança, mas por respeito a si mesmo. Renato virou-se triunfante, como um general após uma batalha vencida. Pegou o envelope e saiu andando em direção aos elevadores, murmurando algo sobre ensinar esse povo a respeitar hierarquia. Mas ele não percebeu que nos andares superiores alguém havia assistido à cena. Não era apenas um observador casual. Era alguém com poder. Alguém que não se acostumava com injustiças. A história de Diego, que até então parecia mais um capítulo de rotina, estava prestes a ganhar um novo tom, porque em algumas manhãs a cidade pode parecer um campo de guerra, mas também pode ser o palco para o início de uma reviravolta que ninguém espera. O barulho dos elevadores se fechando abafou o último olhar de desprezo que Renato lançou em direção a Diego. A recepcionista, ainda com os olhos marejados, não encontrou coragem para dizer mais nada. O segurança voltou à sua posição habitual, como se o que acabara de acontecer fosse apenas mais um contratempo de rotina, e os funcionários que testemunharam tudo agora se dispersavam, retomando seus passos apressados, como se o mundo não tivesse parado diante de uma injustiça. Mas para Diego, o tempo havia estagnado. Cada segundo a partir daquele momento parecia mais denso, como se o ar à sua volta tivesse se tornado concreto. Com as mãos vazias, Diego se virou lentamente. Seu corpo obedecia, mas sua mente permanecia atordoada. A humilhação pública que acabara de sofrer não era algo que ele conseguiria deixar para trás tão facilmente. Sentia o estômago embrulhado, como se tivesse engolido um fardo pesado e indigesto. Suas pernas o levaram até o hall de saída, mas antes de atravessar a porta giratória, ele parou. Olhou mais uma vez para o interior da empresa, tentando entender por que aquilo havia acontecido. Não era a primeira vez que era tratado com frieza, mas havia algo diferente naquela situação. Era como se tivessem arrancado um pedaço de sua dignidade diante de todos e ninguém tivesse feito nada para impedir. A chuva lá fora ainda caía fina, cobrindo a cidade com um véu cinzento. Ele encostou na parede lateral da entrada, sem pressa de voltar para a moto. O capacete pendurado no braço pesava tanto quanto o silêncio que o envolvia. Era como se todos os sons da cidade tivessem se apagado por um instante. Tudo o que restava era a lembrança das palavras de Renato ecoando em sua mente. Você devia agradecer por estar aqui dentro. Aquela frase doía mais do que qualquer outra, porque, por mais absurda que fosse, ela revelava uma visão cruel que muita gente alimentava. A ideia de que pessoas como ele, de origens humildes, só podiam acessar certos espaços como exceção e nunca como regra. Como se sua presença, em um prédio de luxo, fosse uma ofensa à ordem estabelecida. Diego sabia que não era inferior a ninguém. Sabia do valor de seu trabalho, da sua honestidade, da sua luta diária. Mas naquele instante, tudo isso parecia ter sido engolido pelo orgulho ferido que latejava dentro do peito. Lembrou-se de Dona Lourdes. Pensou no esforço que ela fazia, mesmo doente, para manter a fé nos pequenos gestos de bondade do mundo. Lembrou das noites em que voltava tarde, esgotado, e ela ainda estava acordada esperando por ele com um prato quente e uma pergunta carinhosa. Pensou em como ela se sentiria se soubesse do que havia acontecido ali.
E por um momento se perguntou se contar a verdade valeria a pena. Talvez fosse melhor esconder. Dizer que a entrega foi feita normalmente, que nada aconteceu. Ela não precisava saber do tamanho da dor que aquele momento causou. Mas por dentro, Diego sabia que esconder não mudaria nada. Porque o que realmente doía não era apenas a cena em si, mas o sentimento de impotência. A ideia de que, mesmo sendo correto, educado e profissional, ele ainda podia ser tratado como lixo por alguém que se considerava melhor apenas por usar um terno caro. Enquanto os pensamentos se embaralhavam, uma funcionária saiu do prédio, caminhando com pressa sob um guarda-chuva transparente. Ao ver Diego ainda parado ali, hesitou por um segundo, como se quisesse dizer algo, mas o medo falou mais alto. Ela apenas o encarou brevemente e seguiu seu caminho. Mais um olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Ela havia presenciado o que aconteceu, tinha se incomodado, mas, como tantos outros, preferiu não se envolver. Diego voltou a olhar para a moto estacionada na calçada. Deveria subir nela, seguir com as próximas entregas, fingir que nada havia acontecido. O aplicativo ainda mostrava outros destinos no dia, outras empresas, outras pessoas esperando por ele. Mas algo dentro dele dizia para esperar. Um impulso inexplicável o mantinha ali, como se ainda houvesse algo a acontecer. Não sabia exatamente o quê, mas sentia que aquele capítulo ainda não havia terminado. Passaram-se alguns minutos. O fluxo de pessoas entrando e saindo da empresa retomou seu ritmo. Ninguém mais parecia notar a presença de Diego encostado na parede. Para todos os efeitos, ele era apenas mais um motoboy esperando a próxima corrida. Invisível outra vez. Mas, mesmo no silêncio, havia uma tempestade acontecendo dentro dele. Ele releu mentalmente cada detalhe da cena, o tom de voz, os gestos, as palavras afiadas, e por mais que quisesse apagar aquilo, sabia que era impossível. A ferida estava aberta e levaria tempo para cicatrizar. Mas, naquele instante, uma certeza começou a se formar em seu íntimo. Por mais que tentassem fazê-lo esquecer quem ele era, por mais que o fizessem sentir-se pequeno, ele não deixaria que aquele momento o definisse. Não seria reduzido à humilhação. Não se permitiria carregar aquele fardo como um sinal de fracasso. Ele não era o erro era de quem o julgou sem conhecê-lo. E foi então que, sem que ele percebesse, um vulto observava a cena do alto do prédio, por trás de uma das janelas espelhadas. Um homem de terno simples que acompanhava tudo em silêncio, os olhos fixos no jovem motoboy, que permanecia imóvel na entrada. Esse homem, ao contrário de Renato, não via Diego como um intruso. O que ele enxergava era um trabalhador digno, alguém que acabava de ser brutalmente agredido por palavras que jamais deveriam ter sido ditas. E foi ali, naquele momento, que ele tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria não apenas o rumo daquela manhã, mas de toda a vida de Diego. Enquanto a cidade seguia indiferente, um novo capítulo começava a ser escrito. E dessa vez, o final não seria tão previsível quanto os anteriores. No 12º andar daquele prédio de fachada espelhada, em uma sala ampla com janelas panorâmicas que davam vista para o movimento incessante do bairro Itaim Bibi, João Luiz permanecia de pé, parado diante do vidro, com as mãos nos bolsos e os olhos fixos na calçada abaixo. Diferente de muitos executivos ali dentro, sua postura não era marcada por pressa ou superioridade. Havia em sua expressão um tipo de serenidade que não se comprava com cargos ou conquistas, mas que vinha de algo mais antigo, a experiência de quem já esteve do outro lado daquela história. Ele havia chegado cedo naquela manhã para uma reunião com diretores do setor de investimentos. Vestia um terno azul marinho simples, sem grife, sapatos discretos e uma camisa clara sem gravata. Seu nome, embora conhecido em círculos empresariais, raramente era atrelado a escândalos ou excentricidades. Era o tipo de homem que preferia ouvir antes de falar, que evitava os holofotes, mas que sabia exatamente como comandar com firmeza. Que naquele instante, tudo o que ele fazia era observar. Da janela avistou um motoboy parado junto à entrada principal do edifício. O capacete pendia de um dos braços, o corpo apoiado na parede com uma expressão que dizia mais do que qualquer
palavra conseguiria traduzir. João Luís viu quando um dos funcionários, visivelmente exaltado, desceu e passou a confrontá-lo diante da recepção. Não pôde ouvir o que era dito, mas não precisava. O gestual, os olhares desviados, o desconforto evidente dos demais, tudo denunciava que algo errado estava acontecendo. João Luís viu a tensão, viu a humilhação estampada nos olhos do rapaz e viu o desprezo na postura de Renato. Reconheceu cada passo daquele roteiro, porque ele mesmo já havia passado por cenas semelhantes. Antes de ser o dono daquela empresa, antes de ter ações, contratos e uma mesa própria com seu nome gravado em uma placa metálica, João Luís fora entregador. Começara com uma bicicleta emprestada, transportando encomendas em envelopes plásticos, cruzando avenidas e ladeiras da Zona Leste, com a chuva caindo sobre a pele. Conhecia o peso da mochila nas costas, o medo de atrasar uma entrega, o nó no estômago ao entrar em ambientes onde seu uniforme gerava olhares tortos. Por isso, quando viu o que acontecia lá embaixo, algo dentro dele se agitou. O movimento dos braços de Renato, os gestos amplos, a forma como apontava para o rapaz, tudo indicava autoridade mal empregada, poder usado como arma. João Luís sabia exatamente o tipo de homem que Renato era. Um daqueles que se embriagavam com cargos, que confundiam hierarquia com soberba. Ele o tolerava na empresa por motivos estratégicos, pois Renato possuía contatos comerciais importantes. Mas havia limites. E ali, naquela manhã, um deles fora ultrapassado diante de seus olhos. Ele caminhou calmamente até a porta da sala e chamou discretamente a secretária. Preciso que suspendam a reunião das 10. Pode avisar que vou descer agora. Não precisa chamar o segurança. Só quero dar uma volta no térreo. A funcionária, acostumada ao jeito reservado de João Luís, apenas assentiu e voltou ao telefone. Ele pegou um pequeno crachá de identificação que raramente usava e dirigiu-se ao elevador. Durante o percurso até o térreo, manteve o olhar fixo à frente. Não era raiva que sentia. Era algo mais frio, mais consciente, a certeza de que precisava intervir. Não para mostrar poder, mas para impedir que a empresa se tornasse o tipo de lugar que ele lutou para não ser. Um lugar onde pessoas eram reduzidas ao que vestiam ou ao que faziam para viver. Quando as portas do elevador se abriram, João Luís atravessou o saguão sem pressa. Seus passos eram firmes, mas não apressados. As pessoas que o reconheciam imediatamente se ajeitavam nas cadeiras, interrompiam conversas, evitavam contato visual direto. Ele não precisou anunciar sua presença. Bastava estar ali. Seu silêncio, naquela manhã, carregava mais autoridade do que qualquer grito. Diego ainda estava encostado à parede, o olhar perdido em algum ponto da rua. O capacete pendurado no braço, o corpo exausto mais pela situação do que pela chuva. Quando João Luís parou diante dele, não disse seu nome, não apontou um crachá, não fez menção ao cargo. Apenas estendeu a mão, com a mesma naturalidade de quem cumprimenta. Um velho amigo. Bom dia, você é o Diego, certo? O motoboy se virou lentamente, sem entender quem era aquele homem de aparência simples, mas de postura respeitosa. Assentiu com um movimento sutil. Sim, sou eu. Sou João Luís. Trabalho aqui no prédio. Vi o que aconteceu. Diego. Ficou em silêncio por alguns segundos. O nome soou familiar, mas não ousou questionar. O tom de voz daquele homem, tão diferente do de Renato, o desarmou. Pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu que alguém o via de verdade. Não como um prestador de serviço, não como alguém que estava fora do lugar, mas como um ser humano. Eu só estava entregando um envelope, não queria confusão, murmurou Diego, tentando manter a compostura. E você fez exatamente o que devia, respondeu João Luís. A confusão não foi culpa sua. Por um instante, o barulho da cidade pareceu desaparecer. A presença daquele homem mudava o ar ao redor. João Luís olhou para dentro do prédio e depois de volta para Diego. Será que você pode entrar comigo por um instante? Gostaria de conversar melhor. Diego hesitou, não sabia o que esperar. Mas havia algo naquele convite que não parecia uma obrigação, era como um gesto de reparação. E naquele instante ele não queria mais fugir. Queria entender o que aquilo tudo significava.
Então assentiu, e com o capacete ainda na mão, deu os primeiros passos rumo a algo que mudaria sua história, para sempre. Os sapatos de couro preto de João Luís tocavam o chão frio da recepção com um ritmo constante, quase solene. Seus passos ecoavam levemente no saguão, enquanto ele guiava Diego para dentro do prédio, rompendo de forma silenciosa a bolha de indiferença que até então envolvia o ambiente. A recepcionista, ainda visivelmente abalada, arregalou os olhos ao vê-lo passar. O segurança, que antes assistia à cena com distância confortável, agora endireitou a postura e desviou o olhar, reconhecendo imediatamente quem era aquele homem que, até então, se mantinha ausente da rotina visível da empresa. Funcionários nos corredores cochichavam discretamente à medida que João Luís caminhava em direção aos elevadores, com Diego ao seu lado. A maioria não ousava acreditar no que via. João Luís, o empresário recluso e dono de uma das maiores holdings financeiras do país, estava pessoalmente ao lado de um motoboy, que minutos antes fora publicamente humilhado. O contraste entre eles era marcante. De um lado, o homem que acumulava milhões em investimentos, respeitado por sua trajetória discreta e sólida. Do outro, o entregador de mochila gasta, ainda molhado pela chuva, segurando o capacete com ambas as mãos, como se aquele gesto fosse sua única âncora de dignidade. Mas João Luís não parecia se importar com os olhares, muito menos com os murmúrios. Seu foco estava em Diego e em cada detalhe que havia observado da janela. Ele lembrava de cada expressão no rosto do rapaz. Lembrava da maneira como manteve a postura mesmo diante do desrespeito, do olhar firme que trocou com Renato antes de sair. Aquela imagem o havia tocado de uma maneira que poucas coisas conseguiam fazer. Não era piedade, era identificação. Dentro do elevador, o silêncio era confortável. João Luís apertou o botão do 12º andar e olhou para Diego. Já trabalhou dentro de empresas assim antes. Diego balançou a cabeça em negativa, sem saber o que responder. Ainda tentava entender o que estava acontecendo. O elevador subia lentamente, como se desse tempo para os dois absorverem o momento. O espelho ao fundo refletia a figura dos dois. O empresário interno sóbrio, de olhos atentos, e o motoboy ainda com o casaco encharcado, visivelmente deslocado. Mas ali, no silêncio daquele cubículo, a diferença social parecia suspensa. Havia apenas duas pessoas. Dois mundos que, por um capricho do destino, haviam se cruzado com força. Ao chegarem ao andar superior, João Luís conduziu Diego até sua sala. Era um ambiente amplo, mas desprovido de ostentação. Móveis de madeira clara, algumas plantas nos cantos, quadros discretos nas paredes. Nenhum sinal de luxo desnecessário. A mesa estava organizada, com poucos papéis, um notebook fechado e um porta-retratos discreto com a imagem de uma mulher e duas crianças. João Luís indicou uma cadeira e sentou-se do outro lado, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Sabe, Diego, eu cresci muito longe daqui, Zona Leste, Vila Curuçá, conhece? Diego assentiu, surpreso com a pergunta. Então você entende. Eu sei exatamente o que é acordar cedo com o barulho da panela de pressão, sair correndo para trabalhar e ainda ter que escutar que você não pertence a certos lugares. Já ouvi o que você ouviu hoje, mais de uma vez. Às vezes da boca de gente que, como o Renato, acha que posição social é atestado de valor humano. Diego ouvia em silêncio. Não conseguia ainda ligar aquele homem calmo e gentil ao cargo que sabia que ele ocupava. Tudo parecia distante da imagem que tinha de empresários milionários. Mas cada palavra de João Luís trazia uma verdade que ressoava dentro dele como se fossem pensamentos seus. Eu te chamei aqui porque não podia ignorar o que vi. Não sou o tipo de homem que tolera esse tipo de coisa dentro da própria casa. Renato ultrapassou todos os limites hoje, mas não estou aqui só para falar dele. Quero saber de você. Quem é Diego, além do capacete e da moto? A pergunta, simples, fez com que Diego respirasse fundo. Não estava acostumado a falar de si em ambientes como aquele, mas algo naquele olhar lhe dava confiança. Eu sou neto da Dona Lourdes. Ela me criou sozinha desde que meus pais morreram. Vende marmita até hoje, mesmo com a saúde fraca. Trabalhei em tudo quanto é lugar. Loja, oficina, padaria.
Mas quando ela ficou doente, comecei a entregar com a moto de um vizinho. Depois consegui a minha. E desde então, tento ser o mais profissional possível. Nunca me atrasei, nunca tratei mal ninguém. Sempre achei que se eu fizesse tudo certo, seria respeitado. Hoje foi diferente. João Luiz ouviu cada palavra com atenção, sem interromper. Quando Diego terminou, ele se inclinou levemente para a frente. Foi injusto, e o pior é que isso acontece todos os dias, em todos os cantos dessa cidade. Mas hoje, aqui, você teve alguém que viu. Alguém que não vai deixar passar. Diego sentiu um aperto no peito. Não sabia por quê, mas aquelas palavras tinham um peso diferente. Era como se sua dor tivesse finalmente sido validada. João Luiz se levantou e caminhou até a janela. Olhou para a cidade abaixo, os prédios altos, as pessoas apressadas, os carros buzinando. Depois virou-se novamente para Diego. Não sei o que você pretende para sua vida, mas se quiser há espaço aqui dentro. E antes que você pergunte, não é favor, é oportunidade. A mesma que eu tive quando alguém acreditou em mim, mesmo quando eu só tinha uma bicicleta e força de vontade. Diego não respondeu. Ainda. Digeria tudo. Sentia que o mundo havia girado em questão de minutos. Saiu de uma humilhação pública para um convite que poderia mudar tudo. E o mais importante, sentia pela primeira vez em muito tempo que alguém enxergava nele algo além da mochila nas costas. Enxergava valor. Enxergava potencial. Do lado de fora da sala, os boatos já corriam. Mas dentro daquele escritório, uma história muito mais poderosa começava a ser escrita. E ela estava apenas começando. Diego ainda mantinha as mãos firmemente entrelaçadas sobre os joelhos. Não sabia exatamente como reagir. Aquele ambiente, por mais acolhedor que fosse pela postura de João Luiz, ainda era um território completamente fora da sua rotina. A poltrona macia em que estava sentado parecia grande demais. E o silêncio que se instaurou após a fala do empresário era pesado não por constrangimento, mas por significado. Havia ali um convite implícito à reflexão, uma porta aberta, mas sem pressão para que fosse atravessada. João Luiz não era do tipo que impunha. Ele oferecia e deixava que cada pessoa descobrisse seu próprio caminho. Com um gesto sereno, João Luiz caminhou até a estante e retirou um porta-documentos de couro escuro. Depositou-o sobre a mesa sem estardalhaço e puxou para fora um envelope semelhante ao que Diego havia trazido momentos antes. Ele o abriu com calma, como se cada detalhe importasse, e em seguida ergueu os olhos. O envelope que você entregou hoje, disse, continha documentos que finalizaram um contrato de aquisição de um fundo internacional. Essa negociação levou 8 meses. Era a última assinatura necessária. Se esse envelope não tivesse chegado, talvez tivéssemos perdido um acordo de milhões. Diego franziu o senho, confuso. Sua mente tentava compreender a gravidade da informação, mas tudo ainda parecia surreal demais para absorver com clareza. Eu não sabia disso, respondeu com a voz baixa. Achei que era só mais uma entrega. E foi. Uma entrega, feita com responsabilidade, mesmo diante do que você passou lá embaixo, mesmo com chuva, com descaso, com palavras que jamais deveriam ter sido ditas, você permaneceu firme, entregou com respeito algo que muita gente, com cargos altos, teria abandonado ao primeiro sinal de desrespeito. João Luiz voltou a sentar-se, desta vez com os cotovelos apoiados na mesa, as mãos cruzadas diante do rosto. Isso não é sobre o envelope, é sobre postura, sobre valores. E, infelizmente, muita gente aqui dentro esqueceu disso. Eu mesmo já fui você. Já entrei em prédio sendo ignorado. Já recebi troco errado porque me julgaram incapaz de contar moedas. Já fui chamado de rapaz, quando era o único a carregar pastas que ninguém queria tocar. Mas ainda assim continuei. E é por isso que estou aqui hoje. Diego engoliu em seco. As palavras vinham como socos e abraços ao mesmo tempo. Doíam e confortavam, porque falavam de verdades que ele conhecia bem, mas que raramente eram ditas em voz alta. E agora estavam sendo ditas por alguém que comandava todo aquele império silenciosamente, sem jamais ter perdido o senso de humanidade. João Luiz.
Então se levantou e foi até a porta. Pediu à secretária que chamasse Renato à sala. A funcionária hesitou por um instante, mas ao perceber o tom irrecusável do pedido, acenou em concordância e saiu. Eu pedi para ele vir até aqui, disse João Luís, voltando a se sentar. Não apenas porque ele te humilhou, mas porque quero que ele escute, diante de mim, o que eu tenho a dizer. E porque você merece ser ouvido por quem te tratou como se não fosse nada. Diego sentiu um frio na barriga. Não era medo. Era a antecipação de algo que ele jamais imaginou vivenciar. A ideia de estar frente a frente novamente com Renato, agora num contexto completamente diferente, gerava um turbilhão de sensações. Ele não queria vingança, não queria revanche, mas queria que alguém pelo menos uma vez reconhecesse que ele era mais do que um crachá de entregador pendurado no sistema. Poucos minutos depois, Renato entrou na sala. Seu rosto denunciava que já sabia do que se tratava. A arrogância de antes havia se transformado em uma máscara rígida, defensiva, de quem sabia que não estava em posição de controlar nada. Olhou para Diego com um misto de surpresa e constrangimento, mas não disse uma palavra. João Luís apontou para uma das cadeiras em frente à mesa e esperou que ele se sentasse. Renato, começou o empresário com um tom neutro, você conhece bem os valores desta empresa. Sabe que ela foi construída sobre respeito, integridade e humanidade. Não apenas lucro e contratos. O que você fez hoje lá embaixo foi exatamente o oposto disso. Desrespeitou um trabalhador honesto, ofendeu uma pessoa em público, e tudo isso sem nenhum motivo real além da sua própria prepotência. Renato tentou interromper, mas João Luís ergueu a mão de forma firme. Não terminei. O silêncio foi absoluto. Renato respirou fundo e permaneceu imóvel. Você tratou o Diego como se ele fosse descartável, como se sua presença aqui fosse um erro, quando, na verdade, ele representava o tipo de profissional que eu quero ver nesta empresa. Ele foi mais leal ao nosso compromisso com a ética do que muitos dos que vestem terno aqui dentro. E mais do que isso, ele foi responsável direto por uma entrega que garantiu um dos contratos mais importantes do ano. Diego desviou os olhos. Não queria parecer vaidoso, mas ouvir aquilo com Renato presente era como receber de volta tudo o que lhe fora tirado com as palavras de desprezo. Quero que você peça desculpas a ele, aqui, agora, sem rodeios, porque reconhecer o erro não diminui ninguém. Pelo contrário. Renato demorou alguns segundos. Seu orgulho se debatia internamente, mas diante da postura firme de João Luís, entendeu que não havia escolha. Voltou-se para Diego ainda com os olhos frios e murmurou. Me desculpa. João Luís cruzou os braços sem se mover. De novo, como homem, de verdade. Renato respirou fundo, olhou para Diego nos olhos e desta vez disse com mais firmeza. Diego, eu peço desculpas por tudo que te falei lá embaixo. Eu errei. Foi desnecessário. E injusto. A sala permaneceu em silêncio por um momento. Um silêncio cheio de significado. Diego apenas assentiu com a cabeça. Não precisava de mais. A dor não seria apagada por palavras, mas havia algo libertador naquele momento. Ele não estava mais sozinho. Não era mais invisível. E isso por si só era um passo enorme. João Luís recostou-se na cadeira, observando ambos. Eu não estou interessado em manter nesta empresa pessoas que não sabem respeitar o outro. E estou falando sério, Renato. O que você fez não pode passar impune. Mas, por enquanto, vou te dar um tempo para pensar. E você vai passar esse tempo fora do escritório. Suspenso. E ao voltar, se quiser voltar, vai ter que provar que ainda merece estar aqui. Renato abaixou a cabeça. Sua postura era agora de um homem derrotado, mas talvez pela primeira vez consciente. Diego olhou para João Luís. Não disse nada. Mas seus olhos, mais do que qualquer palavra, carregavam gratidão. Não por justiça, mas por ter sido finalmente tratado como alguém que importa. E isso, para quem vive à margem todos os dias, era mais valioso do que qualquer reconhecimento público. Era a dignidade, finalmente restaurada. Logo após a saída tensa de Renato, a porta da sala foi novamente fechada pela secretária com delicadeza, como quem tenta preservar a paz recém-restabelecida no ambiente. Diego ainda estava sentado,
mas agora o corpo parecia menos rígido, embora o coração continuasse acelerado. O que havia vivido nos últimos minutos era mais do que esperava para qualquer dia da sua vida. O pedido de desculpas, vindo de quem o havia rebaixado publicamente, tinha um peso difícil de descrever. Mas, mais do que o pedido, o que realmente mexera com ele fora o gesto de João Luís. Um homem em sua posição não tinha obrigação alguma de descer até a recepção por causa de um motoboy. E ainda assim, desceu. Interviu. Fez questão de lhe dar voz. E agora tudo parecia diferente, como se de repente as coisas tivessem um novo caminho a seguir. João Luís se levantou mais uma vez e fez sinal para que Diego o acompanhasse. Pegou um crachá provisório que estava sobre a mesa e entregou ao rapaz. Vem comigo. Quero te apresentar a algumas pessoas. Diego pegou o crachá com cuidado, como se aquilo fosse um artefato frágil. Prendeu no bolso do casaco ainda úmido e seguiu o empresário pelos corredores largos e envidraçados do andar. Era um mundo completamente diferente do que conhecia. Pessoas bem vestidas passavam apressadas, conversando sobre reuniões, números, relatórios. Algumas o olhavam com curiosidade, outras com surpresa. Havia até quem abaixasse os olhos, talvez por vergonha, talvez por respeito tardio. João Luís o levou até a sala de reuniões principal, uma ampla sala oval com janelas que iam do chão ao teto, onde a vista da cidade parecia uma pintura em constante movimento. Uma longa mesa de madeira clara estava rodeada por cadeiras ocupadas por diretores e gerentes que aguardavam a reunião que havia sido adiada. Quando viram João Luís entrar, todos se levantaram de imediato. O silêncio se fez naturalmente, mas o que surpreendeu mesmo foi vê-lo entrar acompanhado de Diego. Podem sentar, disse o empresário com naturalidade. Hoje, antes de começarmos nossa pauta sobre os novos investimentos, eu quero apresentar a vocês alguém que talvez represente mais do que qualquer planilha que vamos analisar hoje. Os olhares se voltaram todos para Diego, que ficou de pé ao lado do empresário, o crachá improvisado brilhando sob a luz branca da sala. Esse aqui é o Diego, um profissional que, mesmo sendo ofendido publicamente na porta da nossa empresa, não deixou de cumprir seu dever. Mesmo com todas as condições contrárias, ele entregou um documento essencial com responsabilidade, com ética e com humanidade, e fez isso sendo tratado como se fosse descartável. Um murmúrio baixo percorreu a sala. João Luís continuou sem alterar o tom de voz. Hoje pela manhã, Diego foi alvo de um dos nossos diretores, um homem que se esqueceu do que significa estar à frente de uma equipe, que confundiu poder com permissão para humilhar, e que por isso foi suspenso. Mas o foco aqui não é ele. O foco é Diego. Houve uma pausa. João Luís olhou nos olhos de cada um dos presentes antes de prosseguir. Porque a gente se acostuma a achar que quem está aqui dentro é melhor do que quem está lá fora. Mas eu comecei lá fora. E muitos de vocês também. O problema é que, com o tempo, a gente esquece. Esquece do cheiro do ônibus cheio, da conta que não fecha, do olhar desconfiado do segurança na porta do banco. Esquece que o respeito é o mínimo e que ele não depende do cargo, da roupa ou do salário. Ele depende de caráter. A sala ficou em silêncio absoluto. Ninguém ousava interromper. Por isso, a partir de hoje, teremos mudanças. Essa empresa vai implementar um programa obrigatório de valorização humana para todos os funcionários, independente do nível hierárquico. E não vai ser uma palestra bonita de uma manhã só. Vai ser uma transformação. E o primeiro nome a fazer parte dessa nova fase será o do Diego. Os olhares se cruzaram, confusos. João Luís se virou para Diego e completou. Quero te convidar oficialmente para integrar o setor de logística da empresa. A gente precisa de gente que conhece a rua, que sabe como funciona a cidade de verdade. Você já mostrou que tem mais do que experiência, tem atitude. E isso não se aprende em faculdade nenhuma. Diego ficou paralisado. As palavras chegavam aos seus ouvidos, mas o cérebro demorava a processá-las. Um emprego fixo, dentro daquela empresa, com carteira assinada, com direitos, com um futuro. Era algo tão distante da sua realidade que por um momento ele achou que estivesse sonhando. Quando finalmente conseguiu falar,
sua voz saiu embargada. Eu não sei nem o que dizer. Nunca imaginei isso. Eu só queria entregar o envelope. Só queria fazer o meu trabalho. E fez. Fez tão bem que agora tem uma nova chance, claro, se aceitar. Diego assentiu, ainda atordoado, mas com um sorriso tímido surgindo no canto dos lábios. Eu aceito. Alguns membros da reunião começaram a aplaudir discretamente. Não era um aplauso pelo gesto do empresário, mas pela coragem de Diego, pela dignidade que ele havia mantido, mesmo quando tudo parecia desmoronar, pela forma como, com simplicidade, havia exposto a fraqueza de um sistema que muitas vezes desumaniza os mais humildes. João Luís colocou uma das mãos sobre o ombro de Diego. Então, bem-vindo à equipe. Enquanto a reunião finalmente se iniciava, com uma energia diferente, no ar, Diego foi levado por uma das assistentes ao setor de recursos humanos para iniciar os trâmites. Ainda era difícil acreditar no que estava acontecendo, mas ele sabia lá no fundo que sua vida nunca mais seria a mesma. E não porque alguém o salvou, mas porque pela primeira vez alguém o viu, de verdade, como ele era, e isso, no fim, era tudo o que ele sempre quis. As horas que se seguiram foram como um vendaval silencioso na cabeça de Diego. Enquanto era conduzido pelos corredores do setor de recursos humanos, o som dos próprios passos ecoava como se pertencesse a outra pessoa. Ele ainda sentia o cheiro da chuva no casaco, o peso do capacete pendurado no antebraço, a textura do crachá provisório no bolso. Mas nada disso parecia real. Era como se tivesse atravessado um portal e agora estivesse em um mundo paralelo, onde tudo o que conhecia fosse posto à prova e reconfigurado diante de seus olhos. Na sala onde o aguardavam, uma analista de RH preenchia os formulários iniciais com eficiência. Ela falava em termos técnicos, prazos, benefícios, treinamentos obrigatórios, horários. Diego tentava acompanhar, balançava a cabeça positivamente, mas por dentro ainda lutava para absorver cada etapa. Quando finalmente assinou o primeiro documento como funcionário da empresa, olhou para sua própria assinatura com olhos diferentes. Não era apenas uma formalidade. Era o início de uma nova identidade. Enquanto preenchia o último formulário, sentiu o celular vibrar no bolso da calça. Era uma mensagem da prima que cuidava de Dona Lourdes naquele turno. A avó tá bem. Perguntou de você. Disse que sonhou com você de terno. Diego sorriu sem responder. Aquilo lhe pareceu mais que coincidência. Era como um sinal. Um lembrete de que, mesmo nos dias em que tudo parece impossível, há algo maior cuidando dos detalhes invisíveis. No final do expediente, Diego foi convidado por João Luís a participar de uma reunião informal na sala de convivência dos gestores. A princípio hesitou. Sentia-se deslocado, mas algo lhe dizia que aquela era mais uma ponte que precisava atravessar. Ao chegar, notou que o ambiente era mais descontraído do que o esperado. Havia café sendo servido, algumas bolachas sobre a mesa e uma disposição circular de cadeiras que davam um ar menos hierárquico à conversa. João Luís estava lá, junto com 2 diretores do setor de operações e a gerente de logística, uma mulher de fala firme e olhos atentos chamada Eliane. "Diego, entra!" disse João Luís, chamando-o com um gesto acolhedor. "A gente está conversando aqui sobre o novo projeto de reformulação da cadeia de entregas. Você pode nos ajudar mais do que imagina." Diego sentou-se, ainda um pouco sem jeito. João Luís tomou a palavra e, em meio à conversa, decidiu compartilhar com o grupo um detalhe que pegaria todos de surpresa, inclusive o próprio Diego. "Quero que todos saibam de uma coisa que talvez o próprio Diego ainda não saiba. Há algumas semanas, nosso sistema de entregas enfrentou uma falha grave. Um motoboy contratado por uma empresa terceirizada desapareceu com um pacote confidencial. Por sorte, uma funcionária nossa, que conhecia Diego por entregas anteriores, decidiu tentar contato diretamente com ele para salvar a situação. Sem saber do conteúdo, ele aceitou, correu contra o tempo e conseguiu entregar o material no limite do prazo. Aquela entrega salvou a negociação com um fundo europeu, o mesmo que hoje foi finalizado com aquele envelope. Diego arregalou os olhos atônito. Eu não fazia ideia", murmurou.
E você não pediu nada em troca. Não cobrou mais, não reclamou, não exigiu reconhecimento. Só entregou. Isso, para mim, é um sinal claro de que você entende o que é responsabilidade. E é exatamente isso que queremos multiplicar aqui dentro. Eliane, até então calada, olhou para Diego com um novo brilho no olhar. Acho que temos muito o que aprender com você, Diego. A prática de quem vive a cidade de verdade vale mais do que 1000 reuniões sobre logística no papel. A partir de agora, quero que você participe da reformulação dos nossos roteiros. Ninguém entende de entrega como você. As palavras de Eliane eram firmes, mas carregadas de respeito. Diego sentia o peito inflar. Não era vaidade, era alívio. Alívio por perceber que, finalmente, estavam o ouvindo. Estavam considerando sua vivência como algo legítimo, necessário, valioso. Na mesma reunião, foi anunciado que Renato, além da suspensão já comunicada, seria avaliado por uma comissão interna para definir sua permanência na empresa. A atitude dele não seria esquecida, nem minimizada. João Luís fazia questão de mostrar que não se tratava de punir por punir, mas de reafirmar os valores da empresa diante de todos. Isso não é só sobre ele, afirmou. É sobre o ambiente que a gente constrói quando tolera o silêncio. Quando vê uma injustiça e finge que não é com a gente. A mudança começa quando alguém tem coragem de agir diferente. E hoje, essa coragem veio de onde menos se esperava. Diego ouvia tudo com atenção. As palavras de João Luís reverberavam dentro dele como uma canção que ele conhecia desde pequeno, mas só agora aprendia a cantar em voz alta. Ele não se via como herói. Nunca se viu. Era apenas alguém tentando sobreviver, tentando ser digno no meio do caos. Mas agora, começava a entender que havia força nesse esforço, que havia algo de revolucionário em seguir sendo honesto, mesmo quando tudo empurrava para o contrário. Ao final da reunião, João Luís se aproximou e lhe estendeu a mão mais uma vez. Você ainda vai ouvir muita coisa nessa nova fase. Gente que não entende como você chegou aqui. Gente que vai duvidar da sua competência. Mas lembre-se de uma coisa, ninguém te deu nada. Você conquistou, e tudo o que conquistar daqui para frente será por mérito seu. Diego apertou a mão de João Luís com firmeza, e por um instante não havia mais patrão e empregado. Havia dois homens que, em momentos diferentes da vida, cruzaram a mesma ponte entre invisibilidade e reconhecimento. Dois homens que sabiam o preço de cada degrau subido, e que agora, juntos, davam início a uma nova história. Não só para Diego, mas para todos os que viessem depois. Naquela manhã, o setor de logística da empresa recebeu Diego como novo integrante, com a cordialidade formal que ambientes corporativos costumam oferecer a recém-chegados. Mas havia algo diferente no ar. Não era apenas um novo funcionário. Era alguém que todos sabiam ter cruzado a linha que separa anonimato e reconhecimento. Nos corredores, muitos ainda cochichavam. Havia curiosidade, dúvidas e até certo incômodo em alguns rostos que, mesmo sem palavras, questionavam como um motoboy havia conquistado tanto espaço em tão pouco tempo. Mas Diego não se deixava abalar. Caminhava com a postura de quem não devia nada a ninguém. Ele passou o dia entre treinamentos, visitas aos setores operacionais e reuniões com a equipe que cuidava da malha de distribuição. A gerente, Eliane, fazia questão de envolvê-lo ativamente, ouvindo suas observações, pedindo sugestões, integrando-o às decisões. Cada detalhe que ele apontava, cada problema que identificava na rota dos entregadores era anotado. Pela primeira vez, sentia que sua experiência de rua era valorizada como ferramenta estratégica. Ele não era mais só o rapaz da mochila nas costas. Era alguém que entendia a cidade de dentro para fora. No fim do expediente, quando se preparava para sair, foi novamente chamado por João Luís à sala da diretoria. Pensou que seria apenas mais um fechamento de dia, talvez um agradecimento. Mas, ao entrar, encontrou o empresário parado em pé, com uma expressão que misturava seriedade e emoção contida. Sobre a mesa, um envelope grosso, selado, esperava por Diego. «Senta aqui, Diego», disse João Luís, indicando a cadeira, à frente da mesa. «Eu venho pensando muito desde que te vi ali na entrada do prédio
e mais ainda depois da forma como você conduziu sua entrada aqui dentro. A forma como se posicionou, como reagiu àquela situação e como se portou desde então, me fez perceber que talvez a gente precise de algo mais do que apenas uma mudança interna. Diego ouviu em silêncio. Estava cansado, mas atento. Sabia que ali vinha algo importante. Esta empresa cresceu muito rápido. A gente virou referência em vários setores, mas nessa velocidade, deixamos de lado algumas raízes. Perdemos a conexão com quem faz o trabalho acontecer de verdade. Os de baixo, os que carregam peso, os que enfrentam a rua. A gente falou de reestruturação, de treinamentos, de mudar cultura. Mas só discurso não sustenta transformação. João Luiz estendeu o envelope em direção a Diego. Aqui dentro tem uma proposta formal. Não é só um contrato de trabalho. É uma proposta para que você assuma um cargo de liderança em um projeto que estou criando agora, a partir de tudo o que aconteceu. Quero montar um núcleo de escuta, um conselho consultivo interno, com pessoas que nunca tiveram espaço nas decisões estratégicas. Gente como você, que conhece a operação na pele. Quero você como coordenador desse núcleo. Vai ter autonomia, equipe e acesso direto à presidência. O nome do projeto é simples: Base Forte. Diego olhou para o envelope como se contivesse fogo. Não por medo, mas pelo impacto da responsabilidade. Aquilo não era só uma promoção. Era um símbolo, uma inversão de lógica, uma quebra de paradigma. Até então, sua maior ambição era conseguir estabilidade, quem sabe um plano de saúde para cuidar da avó. Agora, lhe entregavam a chance de construir algo que poderia mudar a vida de muitos outros como ele. João, eu não sei o que dizer. Eu cheguei aqui com um envelope na mão. Eu só queria entregar e ir embora. Agora, isso. Você entregou mais que um envelope, Diego. Entregou uma lição que muita gente aqui precisava ouvir. E agora tem a chance de transformar isso em algo maior. Diego respirou fundo. Pensou na avó. Pensou nos amigos que ainda rodavam pela cidade com os olhos queimando de sono, enfrentando semáforos quebrados, buracos no asfalto, olhares de desdém. Pensou no garoto da quebrada que ele era, correndo com currículos plastificados em dias de sol quente. Pensou no silêncio dos que foram humilhados e não tiveram ninguém para descer do 12º andar e dizer: "Você está certo." E então olhou nos olhos de João Luiz. "Eu aceito, mas não quero cadeira de vidro nem sala separada. Quero poder sair com os entregadores, ouvir eles na rua, nas pausas para o café, nos estacionamentos. Quero que eles vejam que não é só mais um projeto de fachada. Quero construir de verdade. Com eles." João Luiz assentiu, sorrindo com sobriedade. "E é exatamente por isso que eu te escolhi. Você entendeu tudo sem que eu precisasse explicar." O aperto de mão que selou aquele momento foi mais do que simbólico. Foi o pacto silencioso entre dois mundos que raramente se encontram, mas que, quando se unem, são capazes de construir pontes que resistem ao tempo. No dia seguinte, Diego voltou à empresa vestindo a mesma calça jeans de sempre, a jaqueta preta e o tênis surrado. Mas algo em sua presença já era diferente. O crachá agora tinha seu nome, seu cargo e o selo dourado do projeto Base Forte. Nos corredores era cumprimentado com respeito. Não aquele respeito vazio que se dá por obrigação, mas aquele que nasce da admiração verdadeira. Enquanto caminhava pelo setor logístico, já com um bloco de anotações nas mãos, foi abordado por um jovem entregador, que o reconheceu do dia da confusão na recepção. Tímido, o rapaz disse: "Cara, não sei o que aconteceu, mas todo mundo tá falando de você. Aquele cara que gritou contigo sumiu, e agora tu tá aí com esse crachá. Só queria dizer, valeu, por não ter se calado." Diego sorriu, estendendo a mão. "Não fiz por mim, fiz por todos nós." E naquela simples troca de palavras, estava resumido o verdadeiro sentido daquela reviravolta. Diego não havia vencido uma batalha pessoal. Ele havia iniciado uma mudança estrutural. A luta dele agora era outra, e estava apenas começando. O primeiro dia como coordenador do projeto Base Forte começou antes do amanhecer. Diego acordou às 5 horas da manhã, como sempre fazia, mas dessa vez não vestiu o uniforme de motoboy. Separou uma camisa simples,
calça jeans escura e os mesmos tênis que o acompanharam em tantas entregas pela cidade. O crachá novo pendia do bolso da camisa, mas não era isso que o definia. O que pesava sobre seus ombros era a responsabilidade de representar vozes que, por anos, tinham sido ignoradas dentro das estruturas das empresas. Ele não queria ser símbolo de superação. Queria ser um canal, um reflexo do coletivo que, até então, nunca havia sido ouvido de verdade. Chegou à sede da empresa antes do horário comercial. Pediu para entrar pela mesma entrada de sempre, recusando o acesso reservado que lhe haviam oferecido no subsolo. Passou pela recepção sem se anunciar, olhou para o lugar exato onde havia sido humilhado dias antes e não viu mais Renato. O espaço agora parecia outro. Não pela arquitetura, mas pela atmosfera. Alguns funcionários o cumprimentaram discretamente. Outros apenas observaram com atenção, como se tentassem entender o que havia mudado. Subiu para o 12º andar e encontrou João Luiz já à sua espera, tomando café numa das salas de reunião. Não houve formalidades, apenas um olhar que dizia tudo. Preparado? Diego assentiu. Pronto para começar com quem mais entende do assunto. Com o apoio da gerência de logística, o projeto teve início de forma simples, mas direta. Diego foi até os setores onde os motoboys e entregadores se reuniam antes de iniciar suas rotas. Ali, entre cafés amargos e piadas de bom dia, começou sua escuta. Levava um caderno velho, onde anotava as dificuldades relatadas, os abusos sofridos, os pontos de conflito com a empresa, os horários mal calculados, as exigências excessivas e o descaso de quem tratava os entregadores como robôs. Mas não. Anotava apenas reclamações. Registrava também ideias, sugestões, soluções que só quem vivia aquilo na pele era capaz de propor. Era uma escuta ativa, humilde, silenciosa. Nos primeiros dias houve desconfiança. Muitos pensaram que Diego havia mudado de lado, que agora era um deles. Mas bastaram algumas semanas para que a dúvida desse lugar à admiração. Diego não havia mudado. Ele continuava pegando ônibus quando a moto estava na revisão. Continuava indo a pé visitar Dona Lourdes nas tardes de domingo. Continuava almoçando marmita no pátio com os outros entregadores. A diferença era que agora, quando ele falava, alguém ouvia. E quando ele propunha algo, as portas da diretoria se abriam. Aos poucos, o projeto Base Forte ganhou corpo. Foram implementadas mudanças que pareciam pequenas à primeira vista, mas que faziam toda a diferença no dia a dia dos trabalhadores. Novos espaços de descanso, horários mais flexíveis para dias de chuva, sistema de pontos que valorizava regularidade e respeito, e até um canal direto com a liderança para denúncias e sugestões. Diego fazia questão de acompanhar cada etapa. Fiscalizava pessoalmente se as promessas estavam sendo cumpridas. E quando algo falhava, era o primeiro a cobrar. Certa tarde, ao descer para o pátio onde os motoboys aguardavam os horários de saída, foi surpreendido por uma cena que quase o fez chorar. Um dos entregadores mais antigos, Zé Carlos, que trabalhava há quase 20 anos na profissão e sempre dizia que essas coisas de mudança são só conversa bonita, se aproximou e lhe estendeu um copo de café. Você fez mais em um mês do que os caras lá de cima fizeram em 20 anos, moleque. Se sua avó te visse agora... Diego sorriu com os olhos marejados. Ela ia dizer que ainda tenho muito chão para percorrer e ia me dar um tapa na nuca por sair sem casaco. Ambos riram. E naquele riso havia uma cumplicidade difícil de descrever. Era o reconhecimento que não vinha de cargos ou de crachás. Era o reconhecimento de quem vive a mesma luta e enxerga finalmente alguém que os representa de verdade. Dias depois, Diego foi convidado para dar uma palestra interna sobre o projeto. A sala estava lotada. Funcionários de todos os setores, de diferentes níveis hierárquicos, compareceram. Alguns por curiosidade, outros por dever, mas muitos por admiração. Quando subiu ao pequeno palco improvisado, não levou slides nem gráficos, apenas um caderno surrado com anotações e a mesma coragem que o havia feito enfrentar Renato sem gritar. Eu não vim aqui para falar bonito. Vim aqui para lembrar o que todo mundo sabe, mas finge esquecer.
Ninguém chega ao topo sozinho. Cada documento que vocês imprimem, cada reunião que fazem, cada cliente que atendem, só acontece porque alguém pegou uma chuva antes, porque alguém correu com um pacote embaixo do braço, desviou de buraco, de assalto, de trânsito. E esse alguém por muito tempo foi invisível. Agora não é mais, agora tem nome e voz. O silêncio na sala era absoluto. Os olhos de muitos estavam úmidos. Quando terminou, não houve aplausos imediatos. Houve uma pausa, como se todos estivessem digerindo o impacto daquilo. E então, um a um, começaram a bater palmas. Não pela performance, mas pela verdade dita em voz alta, por aquilo que todos sentiam, mas nunca haviam escutado da boca de quem realmente vive a realidade da base. Mais tarde, ao descer para a garagem, Diego foi surpreendido por João Luiz, que o esperava encostado numa das colunas. Você virou o coração dessa empresa, Diego. E coração que bate forte assim muda tudo ao redor. Diego abaixou a cabeça, sem saber o que responder. Por um instante, voltou a ser o garoto de mochila nas costas, perdido em meio à multidão de São Paulo. Mas agora, era também o homem que carregava centenas de histórias com ele, e que, ao invés de apenas suportá-las, havia encontrado um jeito de transformá-las em mudança. A reviravolta não estava no crachá, nem no cargo. Estava na capacidade de manter-se inteiro, mesmo quando tentaram lhe partir em pedaços. Estava em mostrar que dignidade não é privilégio de quem veste terno, mas direito de quem acorda cedo todos os dias e escolhe ser justo, mesmo quando ninguém está olhando. E agora, todo mundo olhava, não com pena, mas com respeito. E isso, para Diego, valia mais do que qualquer promoção. Era a prova de que a luta nunca foi em vão. A vida de Diego havia mudado completamente, mas ele fazia questão de manter as raízes intactas. Continuava morando na mesma casa simples, com Dona Lourdes, que agora recebia cuidados mais frequentes graças ao plano de saúde da empresa. A mudança que havia alcançado no ambiente corporativo também se refletia em casa, mas de um modo muito mais íntimo e significativo. Pela primeira vez em muitos anos, ele chegava do trabalho com a certeza de que estava construindo algo que não se limitava ao sustento do mês. Estava edificando um legado. Dona Lourdes notava essa transformação a cada dia. Apesar da saúde frágil, os olhos dela brilhavam com a força de quem reconhece no neto um caminho que ela mesma, por toda a vida, desejou para a família. Ela nunca quis luxo, queria dignidade. E agora via isso concretizado em cada gesto de Diego, em cada palavra que ele escolhia com mais consciência, em cada história que trazia do trabalho. No sofá da sala, enquanto assistiam ao jornal juntos, ela o observava de soslaio e, às vezes, sorria em silêncio, como se estivesse em paz com o mundo. No trabalho, Diego assumia o cargo de coordenador do projeto Base Forte, com dedicação crescente. Não se limitava aos horários comerciais, tampouco às tarefas convencionais de um gestor. Visitava os centros de distribuição, acompanhava as entregas, passava tardes inteiras conversando com os entregadores. Fazia anotações minuciosas sobre sugestões que recebia e encaminhava cada uma delas para os setores responsáveis, cobrando prazos, soluções e retorno. A figura do gestor distante e inacessível nunca lhe agradou. Por isso, fazia questão de permanecer próximo, atento e disponível. Com o tempo, o projeto passou a ganhar repercussão fora da empresa. Outras organizações do setor começaram a demonstrar interesse em adotar práticas semelhantes. A equipe de comunicação da companhia preparou um material interno contando a trajetória de Diego e como sua vivência havia gerado impacto positivo em processos antes negligenciados. O vídeo, simples e sem grandes produções, viralizou dentro da intranet da empresa e acabou vazando para redes sociais, alcançando milhares de visualizações em poucos dias. Sem querer, Diego se tornou símbolo de uma mudança que ia além da sua história pessoal. Essa visibilidade gerou convites para palestras, eventos e até entrevistas. Mas Diego recusava a maioria. Não queria se transformar em celebridade de ocasião. Preferia trabalhar com consistência sem perder o foco. Aceitou apenas um convite especial.
falar numa escola técnica da periferia, onde ele mesmo estudou. Diante de uma plateia formada por jovens como ele, com os mesmos medos e sonhos que um dia carregou, contou sua história sem floreios. Falou da importância da honestidade, da coragem de se posicionar, da resistência diante do preconceito. E terminou com uma frase que ressoaria por muito tempo na mente de todos ali. Eles vão tentar fazer você acreditar que seu lugar é onde ninguém vê. Mas lembrem-se, quem corre na rua conhece o caminho melhor do que quem assiste da janela. Ao fim da palestra, foi cercado por alunos emocionados. Muitos queriam tirar fotos, outros apenas apertar sua mão. Alguns disseram que queriam ser como ele. Diego, sem vaidade, respondia com a verdade. Sejam melhor do que eu. Cometem menos erros, aprendam mais cedo. E nunca deixem que tratem vocês como invisíveis. Enquanto isso, dentro da empresa, os frutos do projeto Base Forte já eram visíveis em todas as áreas. A taxa de rotatividade entre os entregadores caiu drasticamente. Houve redução nos atrasos, melhora na comunicação entre setores, aumento do engajamento e, principalmente, a criação de um ambiente mais humano. Funcionários que antes sequer olhavam para os prestadores de serviço passaram a cumprimentá-los, ouvi-los, respeitá-los. O que começou com um episódio de humilhação pública agora se desdobrava em uma cultura organizacional mais justa. João Luiz acompanhava tudo com orgulho discreto. Raramente interferia nas ações de Diego. Sabia que o caminho trilhado por ele precisava de autonomia. A única exigência que fazia era a continuidade do espírito que deu origem a tudo aquilo. A escuta. Não bastava criar processos, era preciso manter o coração aberto. E Diego fazia isso como ninguém. Certa tarde, ao sair do prédio para visitar um ponto de entrega na Zona Norte, Diego cruzou com uma figura que não via há semanas. Renato. Ele estava parado próximo à entrada lateral, vestido de maneira informal, com uma expressão de quem carregava um peso que não sabia muito bem como aliviar. Ao vê-lo, Diego hesitou por um segundo, mas decidiu não ignorar. Caminhou até ele, cumprimentou com um aceno de cabeça e aguardou a reação. Renato abaixou os olhos, respirou fundo e falou num tom baixo. Eu soube do que você está fazendo. Vi algumas coisas do projeto. Sei que não muda o que fiz, mas queria dizer que você transformou algo que eu destruí. E isso é grande. Diego manteve o olhar firme, mas sem hostilidade. Não havia mais raiva ali. O tempo havia cicatrizado a ferida, não com esquecimento, mas com compreensão. O que importa agora é o que você vai fazer com isso. Se vai usar para mudar também ou só para tentar aliviar a culpa. Renato assentiu lentamente. Não pediu perdão, de novo. Não tentou justificar, apenas ficou ali, parado, digerindo cada palavra. Diego se despediu com um breve aperto de mão e seguiu seu caminho. Ao chegar no ponto de apoio da Zona Norte, foi recebido com entusiasmo pelos entregadores. Um deles, novato, se aproximou, apontou para o crachá de Diego e perguntou: É verdade que você começou como motoboy também? Diego sorriu, segurando o capacete debaixo do braço. Comecei, continuo e sempre vou lembrar de cada rua por onde passei, porque o chão ensina mais do que qualquer sala de reunião. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou Dona Lourdes sentada na varanda, enrolada num cobertor, observando o céu nublado. Sentou-se ao lado dela em silêncio. Após alguns minutos, ela falou sem tirar os olhos das nuvens. Tem gente que nasce para seguir trilha feita, e tem gente que vem para abrir caminho. Você abriu, meu filho. E agora, quem vem atrás vai ter menos pedra para tropeçar. Diego segurou a mão dela com carinho. E naquele instante, percebeu que por mais que ainda houvesse muito a fazer, ele já havia dado o passo mais importante, o de transformar sua dor em ponte para os outros. E isso era, sem dúvida, um novo começo. O tempo passou, e com ele, as mudanças iniciadas por Diego ganharam proporções inesperadas. O projeto Base Forte, que começou como uma iniciativa interna de escuta e valorização, havia extrapolado os limites da empresa. Outras corporações do setor de logística, tecnologia e até educação passaram a adotar modelos semelhantes,
adaptando o formato criado por Diego à realidade de seus próprios funcionários. Era como se uma semente plantada com humildade e regada com dignidade tivesse germinado em diversos terrenos, sempre encontrando solo fértil onde antes só havia descaso. A história de Diego percorreu os corredores empresariais, mas também cruzou fronteiras digitais. Um estagiário da empresa, que acompanhava as reuniões e treinamentos, resolveu compartilhar em uma rede social um relato sincero sobre o que havia testemunhado desde o episódio da humilhação na recepção até a ascensão de Diego como referência de transformação. Em poucas horas, o texto se espalhou. A postagem acumulou milhares de curtidas, comentários e compartilhamentos. Pessoas de todas as regiões do país se emocionaram com a trajetória daquele motoboy que, com integridade e coragem, virou símbolo de uma nova maneira de enxergar o trabalho. Veículos de comunicação passaram a procurá-lo. Queriam entrevistas, fotos, vídeos, mas Diego manteve sua postura, recusava os holofotes e continuava a trabalhar nos bastidores. Sabia que a fama momentânea poderia desviar o foco daquilo que realmente importava. Preferia que os frutos do projeto falassem por si. E falavam. A rotatividade dos entregadores reduziu ainda mais. A produtividade do setor aumentou. E, acima de tudo, o respeito mútuo entre as áreas tornou-se evidente. Ninguém mais tratava os prestadores de serviço como invisíveis. Eles agora tinham nome, história, protagonismo. Certo dia, a empresa organizou um evento para celebrar o primeiro ano do projeto Base Forte. Seria uma cerimônia simples, com a participação dos funcionários, gestores e parceiros externos. Haveria uma apresentação de resultados, depoimentos e um painel com os principais aprendizados. João Luiz, que sempre manteve o perfil reservado, decidiu abrir o evento pessoalmente, algo raro em sua trajetória como presidente da companhia. Ao subir ao palco montado no auditório, diante de dezenas de pessoas, ele iniciou seu discurso com poucas palavras. Um ano atrás, esta empresa foi cenário de um erro. Um homem foi humilhado publicamente na porta da nossa sede, mas, em vez de retaliar, ele reagiu com dignidade. Em vez de gritar, ele construiu. E, graças a isso, somos hoje uma empresa melhor. Fez uma pausa e olhou para Diego, sentado na primeira fileira. Esse homem é Diego. E se hoje estamos aqui é porque ele nos ensinou que ouvir é o primeiro passo para transformar. O público aplaudiu de pé. Diego subiu ao palco sem discurso ensaiado, apenas com o velho caderno de anotações nas mãos. Olhou para a plateia e respirou fundo. Tudo o que eu fiz aqui começou com um não disfarçado de silêncio, de humilhação, de invisibilidade. Mas foi também o primeiro dia em que alguém olhou para mim e me ouviu de verdade. O João desceu daquele elevador e me estendeu a mão, mas não me deu nada. Ele só me permitiu mostrar o que eu já carregava comigo, vontade de fazer diferente. E hoje eu vejo que o que começou como resposta a uma injustiça virou ponte para muita gente atravessar. Houve mais aplausos, mas Diego os escutou em silêncio. Ao descer do palco, foi cercado por colegas, entregadores, gestores, todos querendo compartilhar uma palavra, um abraço, uma lembrança. E no meio da multidão, uma surpresa. Sua avó, Dona Lourdes, trazida discretamente por João Luiz. Ela estava ali com os olhos marejados, usando o vestido que guardava para ocasiões especiais. Diego correu até ela, a abraçou com força e sentiu o mundo parar por alguns segundos. Eu sabia, meu filho, disse ela com a voz embargada. Eu sabia que um dia eles iam enxergar o homem que você é. A emoção tomou conta da sala. A imagem de Diego e Dona Lourdes abraçados se tornou o retrato final de uma história que, mais do que comovente, era necessária. Porque revelava o que tantas outras histórias escondem. Que há valor onde ninguém olha, que há sabedoria onde não se espera, e que a verdadeira liderança nasce da escuta e da coragem de permanecer de pé quando tudo parece desabar. Nos meses seguintes, Diego foi convidado a integrar o conselho consultivo da empresa, tornando-se o primeiro funcionário de origem operacional a ocupar uma cadeira nesse nível. Suas decisões passaram a impactar diretamente as estratégias da companhia. Mas ele continuava sendo o mesmo. Visitava os pontos de apoio, conversava com entregadores,
almoçava com a equipe no refeitório. Certa vez, ao ser questionado por um novo funcionário sobre qual era sua função exata, respondeu com um sorriso: "Minha função é lembrar todo mundo de onde a gente veio e garantir que ninguém precise gritar para ser ouvido." O impacto final da trajetória de Diego não estava apenas nas mudanças corporativas, nos prêmios recebidos ou nas menções em artigos e reportagens. Estava nas sementes plantadas em cada pessoa que cruzava seu caminho, nos jovens que decidiram não desistir da própria história, nos funcionários que passaram a tratar com respeito quem antes ignoravam, nos líderes que aprenderam a ouvir antes de mandar. Ao olhar para trás, Diego não via mais o episódio da humilhação como uma ferida. Via como o ponto de virada, o momento em que sua vida tomou outro rumo. E mais do que isso, o instante em que ele deixou de ser apenas mais um na multidão e se tornou um farol para tantos que ainda esperavam ser vistos. E assim, diante de todos os que presenciaram sua jornada, ficou claro que respeito, quando cultivado com verdade, tem o poder de transformar o mundo. Um gesto de cada vez. Uma história de cada vez. Uma entrega de cada vez.